Olá, pessoal. Essa aula, na verdade, é uma continuação de uma aula que eu postei anteriormente, que tem o nome de Regência de Dom Pedro. E essa seria uma aula que, na verdade, é uma continuidade daquele assunto. Quando nós tratamos da regência de Dom Pedro, eu comentei com vocês sobre as razões que contribuíram ou que conduziram o Brasil ao processo de rompimento político com Portugal, o que acabou por gerar a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Esse módulo que nós vamos tratar agora, na verdade, ele vai nos mostrar as principais ocorrências, os principais acontecimentos dos primeiros anos do Brasil autônomo, do Brasil independente. Ele é intitulado Primeiro Reinado porque, a partir do momento em que o Brasil rompe com Portugal, ele opta por adotar o regime monárquico para administrar o território brasileiro. Na verdade, há uma continuidade no sistema político que o Brasil adota após romper com Portugal. Então, daí vem o termo primeiro reinado. O Brasil torna-se um império. Esse império brasileiro, ele vai perdurar até a proclamação da República. Então, até a proclamação da República, nós seremos um império. O Império Brasileiro ele é um império, em termos de tempo, curto, não é um império que durou muito tempo. Ele vai de 1822, que é o momento da independência do Brasil, até o ano de 1889, quando é proclamada a República no Brasil. Então, ao longo desse período de 22 a 89, do século XIX, nós tivemos três momentos distintos. O primeiro desses momentos é o primeiro reinado. Na sequência, nós teremos o conhecido período regencial, quando o Brasil é administrado por regentes. E, finalmente, a partir de 1840, nós teremos o segundo reinado, que é o período mais longo e mais denso do regime imperial brasileiro, que vai até 1889. Então, nesse momento agora, nós vamos falar sobre os primeiros acontecimentos que marcaram o Império Brasileiro. O primeiro reinado ele começa com a proclamação da independência, em 7 de setembro de 1822, e se estende até o ano de 1831, quando Dom Pedro I, aquele mesmo que liderou o processo de separação do Brasil e Portugal, alinhado com os interesses da elite brasileira, renuncia. Então, em 1831, por razões que nós vamos agora observar, Dom Pedro I opta pela abdicação ao trono. Ele abdica do trono brasileiro e volta para a Europa, onde ele vai dar prosseguimento lá aos seus interesses. Então, o primeiro reinado é esse período de 9 anos, basicamente, que nós colocaremos, nós comentaremos agora. Bom, eu acho que ficou muito claro, espero que tenha ficado muito claro para quem assistiu à aula anterior, de que o processo de independência brasileira ele se constrói a partir de uma aliança que é estabelecida entre a elite brasileira e, na época, o príncipe regente Dom Pedro. De certa maneira, havia no Brasil um receio muito grande de que o processo de independência, que era, digamos, inevitável, contasse com uma participação popular massiva e que essa participação, após o rompimento com Portugal, acabasse por originar um tipo de regime onde a população exigiria uma participação mais ativa. Então, o medo do envolvimento da população brasileira na condução dos rumos desta nova nação que surgiria era motivo de preocupação para a elite brasileira. Na verdade, de modo geral, o que se desejava com maior intensidade nesse momento era romper politicamente com Portugal, mantendo a partir disso a autonomia que o Brasil conquistou ao longo do governo joanino, ampliar essa autonomia, evidentemente,
mas manter a estrutura social e econômica que o Brasil já possuía desde épocas anteriores. Então a elite pretendia uma alteração de caráter político, mas que não se estendesse ao elemento social ou econômico. Então, essa aliança entre o príncipe regente Dom Pedro e a elite nasce a partir desta preocupação. E ela acaba por evitar o envolvimento popular no processo. Então, na verdade, a independência do Brasil pode ser vista, em certos aspectos, como uma continuidade, mais do que uma ruptura. Na verdade, a ruptura se dá na política, mas na economia e na sociedade nós temos uma continuidade de acontecimentos. Então é por conta disso, desse medo de mudar alguma coisa de forma mais substancial, que opta-se pela adoção de uma monarquia nessa nova nação que está surgindo nesse momento. E o Dom Pedro I colhe então os frutos por ter apostado nessa liderança e nessa aliança com a elite brasileira. E é proclamado o primeiro imperador do Brasil. É muito interessante a gente notar que esse rompimento com Portugal poderia ter significado uma mudança estrutural, que envolvesse a questão social e a questão econômica também, mas isso não ocorreu. Tanto que a escravidão foi preservada na sua integralidade no Brasil. Tudo continuou muito semelhante àquilo que era, com exceção da questão política. Então, ao dizer isso, ao entender isso, a gente percebe que a elite brasileira, a aristocracia brasileira, garantiu, a partir dessas decisões de adotar uma monarquia, preservar a escravidão e manter a economia e a sociedade tal qual era, ela conseguiu manter, garantir os seus privilégios. Então, os privilégios da elite foram mantidos mesmo com a separação de Portugal. E é também interessante notar algo que não ocorreu, de modo geral, na América Espanhola, durante o processo de independência das antigas colônias espanholas aqui da América, que foi a manutenção da unidade territorial. Aqui no Brasil, a unidade territorial foi mantida intacta, mesmo após a separação de Portugal. Poderia ter ocorrido a fragmentação do território brasileiro e o nascimento, não de uma, mas de várias nações independentes. Nós não tínhamos no Brasil, nesse momento, uma ideia, um ideal de nação, de povo. Na verdade, os habitantes do Brasil não se viam como um único povo, não se viam como parte de uma mesma nação. Na verdade, nós tínhamos interesses específicos da região nordestina do Brasil, nós tínhamos uma elite mais ao sul da nação brasileira, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nós tínhamos um grupo muito influente, que inclusive vai ganhar destaque durante o Império, principalmente no início da República, constituído aqui na região sudeste do Brasil. Então, o Rio de Janeiro era a corte, né? Era a capital do Império Brasileiro. São Paulo estava vendo surgir a importância da produção cafeicultora. Então, nós temos aqui uma elite, quer dizer, são várias elites habitando um mesmo território. Então, não seria de se estranhar se, naquele momento da independência, houvesse o aparecimento de várias nações. Por que isso, que foi tão comum acontecer na América Espanhola, não se repetiu na América Portuguesa? Porque, na verdade, nós tivemos a vinda de Dom João para cá. A presença da corte portuguesa, de Dom João, que se tornou aqui Dom João VI, e posteriormente a manutenção de um membro da família imperial aqui, que foi o Dom Pedro, conseguiu manter a conexão entre as várias regiões tão diferentes do Brasil. Deu-se um centro político que caracterizou
a administração de todo o território brasileiro. Então, quando ocorre o processo de independência, isso favoreceu a manutenção da unidade territorial. Então, isso é uma diferenciação de que nós aqui no Brasil tivemos comparados ao restante da América Espanhola. A gente pode observar no que está aparecendo aqui na tela 3 diferentes charges que tratam, na verdade, desse momento, né, de rompimento com Portugal e de consolidação daquilo que viria a ser a nação brasileira. Então, eu gostaria que a gente desse uma olhada para essas 3 charges que aparecem aqui, mas para que a gente possa perceber a contradição existente em todo esse processo. Então, na primeira charge superior do lado direito, a gente vê 2 indivíduos que aparentam ser da elite brasileira, posto que se vestem de uma maneira que remete a um grupo social privilegiado. E ao lado direito da charge nós podemos observar uma menina, uma criança e a sua mãe. E a criança pergunta, ao ver a comemoração que os 2 indivíduos estão fazendo, ela pergunta o que é que está acontecendo. E a mãe, que retrata na charge o povo brasileiro, obviamente, responde que, na verdade, não sabe o que é. Deve ser um novo produto inglês. Então, isso nos mostra muito bem que o processo da independência, a consolidação desse processo, que se dá no dia 7 de setembro, ele foi plenamente absorvido pela elite brasileira, mas ficou distante do povo brasileiro. O povo brasileiro acordou no dia 8 de setembro de 1822, da mesma maneira que dormiu no dia 7 de setembro, desconhecendo o que estava acontecendo. Na parte inferior do lado esquerdo, também a gente observa 2 nobres, 2 indivíduos privilegiados da elite brasileira caminhando pelas ruas, enquanto um indivíduo os cobre para protegê-los provavelmente do sol, né? E eles passam ao lado de uma cena na qual um feitor, com um chicote na mão, castiga um escravo que está preso ao tronco, a um tronco. Então, eles estão assim passando distraidamente, como se aquilo fizesse parte da sua rotina, né? E é engraçado o diálogo que eles estabelecem entre si, né? Não permitiremos a volta dos tiranos opressores do povo brasileiro. Eles fazem referência, obviamente, aí aos portugueses, né, que queriam recolonizar o Brasil. E aí o outro responde: agora nós somos um país moderno, agora nós somos um país liberal, né, que preza pela liberdade, que preza pela autonomia. E é engraçado perceber a contradição que os cerca, que estavam em torno deles. Então, a manutenção da escravidão e tudo aquilo que o Brasil já conhecia da época colonial. Então, na verdade, o que mudou? Né? A gente tem que olhar muito para esse aspecto. E, finalmente, embaixo, na parte inferior do lado direito, eu gosto muito dessa charge em especial porque ela é assim muito sutil, mas ao mesmo tempo ela é tão gritante. Então aqui um bando de escravos que estão trabalhando na lavoura estão conversando entre eles e um comenta com o outro, né? Puxa, depois da independência a nossa vida melhorou muito, melhorou um bocado. Quer dizer, é óbvio que o efeito é o oposto, né? Nada mudou, tudo continua como antes. Então, a gente tem que olhar para o processo brasileiro tendo a visão de que houve mudança, mas houve continuidade também. Então, essa é a questão. Muito bem. É óbvio que, assim como ocorreu em outros locais, o processo de independência brasileiro ele não foi reconhecido de imediato por Portugal. Houve resistência a esse processo. Havia no território brasileiro, em diversas regiões do Brasil, em várias províncias, tropas portuguesas, compostas por soldados portugueses, além de cidadãos portugueses que viviam aqui, tinham negócios aqui, mas defendiam a continuidade da conexão entre o Brasil e Portugal. Então, esses grupos em especial ofereceram resistência ao processo de independência.
Então houveram reações, algumas bastante violentas, que tentaram reverter essa situação. Então, na província da Bahia, na província Cisplatina, que hoje é o Uruguai, na província do Grão-Pará, que era uma das maiores províncias que o Brasil possuía, na província do Piauí, na província do Maranhão, dentre outras províncias, houve resistência. Houve a composição de tropas que decidiram pegar em armas para enfrentar aqueles que apoiavam a decisão tomada por Dom Pedro. E como o Brasil não possuía um exército brasileiro organizado, houve a necessidade da elite que conduziu o processo da independência, liderada pelo Dom Pedro, de rapidamente organizar um exército para enfrentar essa resistência. Então, na verdade, o Brasil agiu aí de duas maneiras distintas. Em primeiro lugar, contrataram-se militares estrangeiros, soldados mercenários, principalmente ingleses e franceses, que já possuíam uma experiência muito longa de batalha, para que esses soldados iniciassem um núcleo que deu prosseguimento ao Exército Nacional. Então houve a formação de um exército mercenário, composto também por cidadãos brasileiros, evidentemente, mas que trazia a experiência desses soldados que vinham da Inglaterra e da França. E também houve a formação de milícias populares, indivíduos do povo que foram conclamados, né, pela elite brasileira a se levantar contra os portugueses. Então houve toda uma campanha para incitar a população brasileira a se unir ao processo de independência nesse momento. Então, na verdade, não era para tomar decisões do que ocorreria com o Brasil, mas era nesse momento a população brasileira era conclamada a lutar contra aqueles que tentavam evitar a independência. Então, em 1823, já houve uma ação forte dos brasileiros, do Brasil, com relação à reação portuguesa. E todo o processo que ocorreu na Bahia, que foi uma das regiões que mais tentou resistir, acabou por ser contido. Os soldados portugueses foram derrotados, alguns foram mortos, outros foram mandados embora, foram feitos prisioneiros e mandados embora do Brasil, né? Em novembro, as últimas forças portuguesas que estavam no Brasil foram finalmente expulsas. Então, a partir do mês 11, né, do mês de novembro de 1823, um ano e poucos meses após a independência ter sido proclamada, o Brasil se vê livre dos últimos soldados portugueses. O Portugal ainda não reconheceu a nossa independência, mas agora ele não tem mais como resistir a ela, militarmente falando, né? Feito isso, o Brasil garantiu que agora seria possível tocar esse processo. Então agora, a partir desse momento, o que é que o Dom Pedro passa a focar? Ele passa a ter a sua atenção voltada para a necessidade de reconhecimento da nossa independência. De nada vale uma nação se dizer independente se ela não é reconhecida internacionalmente, ao menos por grande parte do mundo, como uma nova nação igual, que pode ser, com a qual podem se estabelecer relações diplomáticas, comerciais e etc. Então era preciso agora que o Brasil costurasse esse reconhecimento e tivesse, a partir dos principais potências daquela época, a percepção de que elas viam o Brasil como uma nova nação, aceitavam a independência do Brasil. A primeira nação a nos reconhecer foram os Estados Unidos da América. Na verdade, nesse momento, em 1824, os norte-americanos correm para dizer que reconheciam o direito do Brasil a ser uma nação autônoma e independente e colocavam-se a favor disso. Na verdade, os Estados Unidos estão agindo aí, ao correr e reconhecendo a independência do Brasil,
Eles estão pondo em prática uma doutrina política internacional que estava em vigor naquele momento, que é a doutrina Monroe. A doutrina Monroe ela nasce a partir de um fato ocorrido lá na Europa, que foi o Congresso de Viena, no qual teve o surgimento de uma aliança entre as nações absolutistas europeias, notadamente a Prússia, a Rússia e a Áustria. Essas três nações que estiveram ao lado daqueles que derrotaram Napoleão Bonaparte em 1815, decidiram fazer uma aliança que ficou conhecida como Santa Aliança, e o objetivo maior da Santa Aliança seria manter vivo o antigo regime, o absolutismo, o mercantilismo, o colonialismo, entre outras situações. Então, isso colocava em ameaça os interesses da nação americana aqui no continente americano. Vamos nos lembrar que os Estados Unidos foi a primeira nação do mundo a conquistar a sua independência em 1776. Então, aos norte-americanos era muito preocupante a possibilidade de que os países europeus, já no século XIX, tentassem recolonizar regiões da América. Então, para tentar evitar isso, os Estados Unidos criaram uma doutrina chamada Doutrina Monroe, que foi feita pelo presidente James Monroe. E essa doutrina, entre outras ações que os Estados Unidos passaram a exercer, ela propunha que os norte-americanos apoiassem os movimentos de independência aqui na América. E a partir do momento que essas nações que eram dependentes lá da Europa rompessem com a sua metrópole, os americanos de prontidão iriam reconhecer a sua autonomia. E se colocar assim ao lado, olha, somos aliados. Se atacar essa nação, na verdade, está atacando também os interesses norte-americanos. Então, os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Na sequência, alguns reinos africanos, como por exemplo o reino de Daomé, também reconhecem o Brasil, porque na verdade o Brasil era o seu maior comprador de escravos. Então, reconhecer o Brasil significava dar continuidade ao tráfico de escravos, que era uma dos comércios mais rentáveis que havia naquele momento. Então, o reino de Daomé, muito da sua renda vinha da venda de escravos para o Brasil. Então, assim como outros reinos africanos que forneciam escravos aqui para a América, o reino de Daomé reconhece também o Brasil como uma nova nação. Agora, nós precisávamos nesse momento, de alguma maneira, de ter o reconhecimento da Inglaterra. Vamos nos lembrar que nós estamos falando da grande potência mundial. A Inglaterra é, nesse momento, a maior potência do mundo. Então, ela precisa nos reconhecer. E nós precisamos também do reconhecimento da independência brasileira por parte de Portugal. É preciso que Portugal diga, olha, reconhecemos, ponto, acabou. Só que havia um problema. A Inglaterra estava disposta a reconhecer a nossa independência, mas ela estava, entre aspas, presa à relação que ela possuía com Portugal. Portugal era um país que tinha uma relação muito próxima com a Inglaterra, principalmente econômica. Há séculos que Portugal se vinculou à economia inglesa. Então, inúmeros empréstimos. Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra muito grande. Haviam tratados comerciais que eram muito positivos para os ingleses. Então, isso tudo fazia com que os ingleses não tratassem essa situação do reconhecimento brasileiro, porque tinham muita preocupação em desagradar aos portugueses e, de alguma maneira, prejudicar as relações econômicas entre ingleses e portugueses. Mas, por outro lado, a Inglaterra reconhecia que era necessário resolver esse problema. Então, a Inglaterra passa a fazer uma mediação para que Portugal reconhecesse a independência do Brasil. E é claro que essa pressão inglesa sobre Portugal surte efeito. Em agosto do ano de 1825, o Dom João assina com o Brasil um acordo de reconhecimento. Esse acordo ele é chamado de Acordo de Paz e Aliança. E neste acordo, Dom Pedro, representando o Brasil, Dom Pedro I já,
né, assina pelo lado brasileiro e Dom João VI assina pelo lado português, pai e filho, vamos nos lembrar disso, né? E é engraçado porque esse acordo ele estabelece uma indenização que o Brasil deverá pagar a Portugal. Então, estabelece-se o pagamento de um valor de 2 milhões de libras esterlinas. É realmente um dinheiro muito alto. É uma soma significativa, principalmente para uma nação que está nascendo agora e que não tem os recursos necessários para fazer isso. Além desse comprometimento de pagar a Portugal, sabe-se lá por que uma indenização, se a gente for pensar grosso modo, os portugueses alegam que essa indenização seria para cobrar os seus prejuízos. Por exemplo, muitos navios portugueses ficaram no Brasil, as posses e propriedades da coroa portuguesa aqui no Brasil, joias da coroa que ficaram aqui, enfim, a biblioteca de Dom João, que era gigantesca, que deu origem, né, à semente da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, uma das bibliotecas mais importantes do mundo, ficou aqui. Então, o pagamento de todo esse material, de todos esses bens, seriam cobertos por esse pagamento. Quer dizer, esqueceu-se de falar do que Portugal ganhou com a ocupação e colonização do Brasil aí ao longo de 322 anos. Mas Dom Pedro concordou, obviamente, em cumprir com essa exigência. Além disso, havia outras exigências que davam vantagens aos portugueses aqui no Brasil, né? Foi reconhecido a posse de propriedades em nome de portugueses, isso não seria tirado dos portugueses, os portugueses puderam manter tudo que tinham aqui, os seus direitos, enfim. Houve uma série de garantias aí dadas ao povo português, né? E aí, então, a partir da assinatura desse tratado, desse acordo de paz e aliança, Portugal reconhece finalmente a independência do Brasil. E logo na sequência, como era de se esperar, a Inglaterra também nos reconhece como uma nova nação, já estabelece relações comerciais rapidamente, relações diplomáticas, e aí é que vem uma situação bastante constrangedora, porque, veja bem, na verdade, ao exigir o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas do Brasil, Portugal estava exigindo exatamente o valor que ele devia à Inglaterra. E, como o Brasil não possuía os recursos para fazer esse pagamento a Portugal, a Inglaterra rapidamente veio, de forma irônica, em nosso socorro e ofereceu o empréstimo desse valor. Então, o que aconteceu nesse momento foi simplesmente uma transmissão de dívida. Portugal transmitiu para o Brasil, transcreveu para o Brasil a dívida que possuía com a Inglaterra. E por que para os ingleses isso é o que eles queriam? E creio eu, foram eles que, na verdade, conduziram esse processo e levaram a essa ocorrência. A Inglaterra tinha a noção de que Portugal era uma nação relativamente falida, que não teria condições de cumprir com o pagamento da sua dívida. Por outro lado, o Brasil, uma nação de dimensões continentais, com tanta riqueza a ser explorada, seria uma nação que teria as condições econômicas no futuro para processar o pagamento da dívida. Então, transferir de Portugal para o Brasil era uma vantagem muito grande para a Inglaterra. Então, os ingleses rapidamente promovem esse processo. E a Inglaterra, então, nos reconhece e, a partir daí, o Brasil praticamente já é uma nação reconhecida internacionalmente por todos. A Inglaterra ainda exige de Dom Pedro que ele faça o reconhecimento e reconfirme, reassine os acordos comerciais que Portugal havia feito com a Inglaterra quando Dom João veio para o Brasil, que eram os chamados acordos de 1810, que definiam a cobrança de taxas de importação, taxas aduaneiras menores para os produtos ingleses, o que beneficiava muito a economia inglesa.
Então a Inglaterra exigiu que Dom Pedro I desse continuidade a esses acordos. E ele deu, ele assinou esses acordos. Esses acordos eles vão existir até 1844. Então, por mais 2 décadas, a Inglaterra vai se beneficiar com o pagamento de taxas minúsculas ao vender produtos para o Brasil. Esse acordo comercial de 1810, ele pode ser entendido como um acordo que, de certa forma, impedia o nascimento de indústrias ou manufaturas no Brasil. Não havia como concorrer com os produtos ingleses. Os preços dos produtos ingleses sempre seriam muito menores do que os preços dos produtos produzidos aqui, enquanto as taxas de pagamento dos produtos ingleses fossem tão baixas. Então, só a partir de 1844 é que, quando acaba esse acordo, né, que Dom Pedro reassinou em 1824, o Brasil vai ter um primeiro surto industrial. Então, lá em 1844, a Era Mauá vai dar origem a um momento na história brasileira onde vão aparecer centenas de empresas, de manufaturas, de indústria. Vai haver um processo acelerado de modernização da nação brasileira. Isso já lá no segundo reinado. Futuramente a gente falará disso. Em junho de 1822, antes ainda da independência ter ocorrido, Dom Pedro, que era príncipe regente do Brasil, já dentro do processo de independência brasileira, ele havia convocado uma Assembleia Constituinte. Esta Assembleia Constituinte ela seria responsável por elaborar aquela que viria a ser a primeira Constituição brasileira. Nesse momento em que isso está acontecendo, a Assembleia está em funcionamento e etc., nós temos aqui no Brasil uma situação de bipolaridade da política. Nós temos um grupo que atua na política brasileira que pode ser entendido como partido português, né? A palavra partido aí não é bem o que seria hoje em dia, né? Politicamente falando, mas esse grupo de políticos ele tem uma tendência a defender as posições portuguesas com o que se refere à questão brasileira. Então, esses indivíduos que eram favoráveis à continuidade da relação entre Brasil e Portugal, entre outras coisas, compõem o que nós vamos chamar de Partido Português. E nós tínhamos aqueles políticos vinculados à ideia da autonomia brasileira, da separação entre Brasil e Portugal e etc. Então, esse grupo vai compor o que nós chamamos de Partido Brasileiro. Tá? E, na verdade, esses dois grupos se degladiavam sobre o tipo de monarquia que seria implantada no Brasil. Uma monarquia vinculada a Portugal ou desvinculada a Portugal, que manteria os direitos portugueses no Brasil ou que não manteria. Então havia em discussão aí toda uma questão política e é no meio dessa questão política que esta monarquia que deveria ser a primeira monarquia do Brasil foi elaborada. E quando nós chegamos no ano de 1824, esta Constituição fica pronta. Depois de 2 anos de elaboração, de discussão e divergência, finalmente o projeto dessa Constituição fica pronto e é entregue então a Dom Pedro para que ele possa dar o seu aval e posteriormente colocá-la em funcionamento. Então, esta Constituição, que deveria ser a primeira do Brasil, ela rapidamente adquiriu o apelido de Constituição da Mandioca. Por que é que se dá a essa Constituição esse apelido? Porque dentre diversas características que fazem parte dela, havia uma relativa ao sistema eleitoral, ao direito de voto. Então, estabeleceu-se nessa Constituição que o voto no Brasil seria o voto censitário. O voto censitário ele exige que o eleitor, aquele que vai votar, só possa fazê-lo se ele possuir uma renda mínima que corresponderia, no caso dessa Constituição, à venda de 150 alqueires de farinha de mandioca.
Não é que a pessoa precisava produzir farinha de mandioca para poder ter direito ao voto, mas a renda dela, viesse de onde viesse, ela teria que ser o correspondente a esse percentual de 150 alqueires de farinha, o que não era pouco. Então, ao adotar essa característica, a gente entende que essa Constituição era uma Constituição elitizada, que impedia a participação de 85% a 90% da população brasileira, que não tinha essa condição econômica. Então, o voto censitário, vinculado a essa ideia, né, deu a essa Constituição o apelido de Constituição da Mandioca. Outra coisa que também nos mostra a preponderância da elite brasileira na Constituição que nós estamos comentando é a manutenção da mão de obra escrava negra africana. Foi garantido que a escravidão continuaria a ser praticada no Brasil, o que era do interesse, obviamente, da camada mais privilegiada. E também esta Constituição propunha a adoção no Brasil do poder tripartite, né? A existência de um conceito muito difundido pelo iluminismo e que foi adotado na Revolução Francesa, entre outros locais, que era a existência da divisão do poder político e administrativo em 3 esferas: o poder legislativo, o poder executivo e também o poder judiciário. Na verdade, a intenção era limitar a autoridade do rei, impedir que o rei tivesse a continuidade de uma autoridade absoluta, que o absolutismo predominasse. Então, o poder seria dividido entre legislativo, executivo e judiciário, sendo que o poder executivo caberia ao imperador e os demais poderes a outros grupos. Então, essas eram as mais importantes propostas, né, que a Constituição trazia. Claro que a Constituição era composta por muitas outras decisões, mas essas 3 nos interessam de forma maior nesse momento. Ocorre que quando Dom Pedro teve acesso ao texto da Constituição, de cara ele não gostou. Então houve um descontentamento entre o que a Constituição propunha e o que o Dom Pedro considerava razoável. Então o Dom Pedro, ele, ao contrário do que esperava a elite brasileira, ele não se mostrou muito propenso a adotar aquela Constituição. Na verdade, ao receber, ele prometeu uma resposta no dia posterior. E aí, naquela noite em que ele recebeu a Constituição para decidir o que fazer com ela, ele acabou analisando, junto com um grupo mais vinculado a ele, da sua maior confiança, enquanto que a Assembleia, o grupo que compôs, que elaborou a Constituição, esperava a sua resposta. Então, essa noite em que isso ocorreu ficou conhecido como Noite da Agonia, porque o grupo, a Assembleia Brasileira, né, que elaborou a Constituição, ficou realmente muito apreensiva, aguardando a resposta de Dom Pedro. E, finalmente, a resposta veio, e ela veio completamente contrária ao que esse grupo desejava. O que Dom Pedro não aceitava, principalmente, é que a Constituição iria instituir no Brasil uma monarquia onde os seus poderes estariam limitados pelo poder legislativo e judiciário. E por conta dessa limitação, Dom Pedro não aprova esta Constituição e impede que a Constituição seja colocada em prática no Brasil. Além disso, como ele percebe que a elite que compôs, que elaborou a Constituição, ela tinha isso, ou seja, a divisão dos poderes como um bem maior, e que ela não pretendia abrir mão espontaneamente, o Dom Pedro toma a decisão de dissolver a Assembleia. Então, na madrugada do dia 12 de novembro de 1823, o Dom Pedro alega que a Constituição não será colocada em prática por não ser digna da sua pessoa e nem tampouco, segundo a visão dele, digna do Brasil. E aí então ele dissolve a Assembleia para que não haja uma reação contrária à decisão dele e convoca um pequeno grupo composto por 10 indivíduos ligados diretamente a ele, da sua plena
confiança, e esse grupo fica encarregado, assim, a toque de caixa, de elaborar uma nova Constituição, que fosse realmente de acordo com aquilo que ele entendia como correto. Então, esse grupo ele elabora essa nova Constituição a partir da Constituição da Mandioca, fazendo a alteração daquilo que Dom Pedro realmente não aprovou. Então, a partir desse grupo, uma nova Constituição é feita rapidamente, usando como base a Constituição da Mandioca e alterando apenas aquilo que Dom Pedro entendia como contrário aos seus interesses. E a partir dessa elaboração surge aquela que vai ser colocada em prática no Brasil e que vai se constituir como a primeira Constituição brasileira. Esta primeira Constituição brasileira, ela foi uma Constituição que Dom Pedro, ao recebê-la, a aprovou, porque estava de acordo com seus interesses, e no dia 25 de março de 1824, após uma breve consulta sobre a Constituição com alguns grupos que ele tinha uma certa influência e confiança, ele outorga. Então, ela é uma chamada Constituição Outorgada de 1824. E o que é que essa Constituição, que passou a ser Constituição brasileira, determinava de prioritário, de principal? Então, primeiro, o Brasil seria uma monarquia a morrer, e ela também seria uma monarquia hereditária, porque o imperador, ao morrer, transmitiria o poder para o seu descendente, o seu filho primogênito, na falta de um filho, um irmão, ou seja lá, o parente mais próximo. A Igreja Católica Apostólica Romana, que era a igreja preponderante no Brasil, porque isso já vinha de Portugal e etc., estaria subordinada ao Estado. Quer dizer, o imperador seria o líder da nação, líder político, e seria também considerado o líder das decisões relativas à Igreja Católica no território brasileiro. Obviamente, o Papa continua a ser o líder religioso, o que dita as regras religiosas, mas o comportamento da Igreja Católica aqui no Brasil, o comportamento do clero, entre outras coisas, a nomeação dos bispos e o pagamento do salário do clero seria função do Estado brasileiro. Então, a grosso modo, o clero brasileiro tinha o Dom Pedro I, ou o imperador brasileiro, como seu patrão. Então, a igreja estaria subordinada ao Estado. Em contrapartida, a religião católica seria a religião oficial do Império Brasileiro. Então, haviam duas leis instituídas nessa Constituição, a lei do padroado e a lei do beneplácito, que davam ao imperador autoridade sobre o clero católico no Brasil. Manteve-se o critério censitário para definir o direito de votação, os direitos políticos no Brasil. Dom Pedro não muda isso. Ele mantém o critério censitário. Quer dizer, nós podemos afirmar que esta Constituição era uma Constituição elitizada, porque ela privilegiava os mais ricos. Preservou-se, através das leis instituídas nesta Constituição também, os direitos dos portugueses aqui no Brasil, as suas posses, propriedades e negócios, que já existiam anteriormente à independência do Brasil. Nenhum português perderia aquilo que construiu no período que o Brasil era ligado a Portugal. E, para nós agora, aquilo que mais nos vai interessar, Dom Pedro não só adota os três poderes, como cria um quarto poder. Então, ele cria um poder que ele e o seu grupo denomina de poder moderador, e o poder moderador ele faz toda a diferença, porque ele dá ao imperador o direito de, entre outras coisas, nomear ministros, juízes e governadores de província, dissolver quando quiser a Assembleia Legislativa, quer dizer, interferir no poder legislativo, controlar
e tomar todas as decisões relativas às forças militares, às forças armadas, exército, marinha, que haviam no Brasil. Também dá a ele, o poder moderador, o direito de intervir no poder judiciário, na medida em que ele pode nomear os juízes e também pode comutar ou alterar penas que os juízes imponham aos réus, que sejam condenados. E até mesmo conceder a anistia ou perdão a criminosos condenados. De certa forma, a gente pode afirmar e entender que o poder moderador dava ao imperador o direito de ser o único governante do Brasil. Então, o que nós passamos a ter a partir dessa Constituição é uma impressão de, digamos, democracia, né? O Brasil era um império que tinha uma assembleia, um poder legislativo, um poder judiciário, mas que na verdade é conduzido totalmente pelo monarca, pelo imperador. Então é correto nós entendermos que esta Constituição permitiu ao Brasil a adoção de uma monarquia absolutista. O que é, na verdade, para o que está acontecendo, uma outra contradição. Nós estamos vendo lá na Europa um cenário de contestação aos regimes monárquicos absolutistas. A Europa passará, a partir de agora, desde a Revolução Francesa e da Era Napoleônica, todo um processo árduo, confuso, caótico, de rebeliões e revoltas que propõe o liberalismo como principal função para dirigir o Estado. Então, prega-se o fim das monarquias absolutistas lá na Europa. E aqui no Brasil, uma nova nação, surgida agora, né, aí no início do século XIX, adotando uma monarquia absolutista. Então, Dom Pedro é, sem sombra de dúvida, um rei absolutista. Ok? Então, nós temos essa composição no caso do Brasil. É óbvio que toda essa situação ela gera resistências, ela gera reações das elites brasileiras dispostas por todo o Brasil, ela gera reações de parte do povo brasileiro em certos momentos. Então, o Dom Pedro não consegue impor o seu desejo, a sua vontade, sem que houvesse contestação às suas decisões. Então, uma dessas contestações que a gente percebe logo de cara, logo assim, em 1824, já temos evidência disso, são rebeliões que acontecem em alguns estados nordestinos, no Rio Grande do Norte, no Ceará, na Paraíba. Então, essas rebeliões compõem o que nós chamamos de Confederação do Equador. A Confederação do Equador, na verdade, ela é uma reação ao absolutismo que o Dom Pedro implanta no Brasil. É também uma reação aos impostos exagerados, exacerbados que a corte brasileira, o Rio de Janeiro, dominado obviamente agora pelo Dom Pedro, impõe às demais províncias brasileiras. Então, assim, há uma falta de percepção do governo central do Brasil quanto aos problemas que o Nordeste vivencia. Além de não se investir no Nordeste, além de não se atender às reivindicações dos nordestinos, há a continuidade da cobrança exagerada dos impostos. Então, isso também contribui para que a Confederação do Equador explodisse. E, obviamente, as condições precárias que o Nordeste economicamente apresenta agora. Após o fim do ciclo do açúcar, o Nordeste adentra um processo de decadência econômica acentuada. Então, há realmente um problema climático que começa a afetar o Nordeste, né? Muitas regiões terão um solo esgotado, enfim, a seca prolongada em algumas áreas. O domínio de uma oligarquia de homens proprietários de terra que abusam do seu poder econômico sobre o povo, né? Uma situação de abandono do poder central com relação às necessidades do povo nordestino. Então, tudo isso vai se caracterizar como uma panela de pressão que explode justamente quando Dom Pedro
toma essas decisões um tanto quanto autoritárias. Então, a Confederação do Equador é um primeiro movimento que busca questionar o que foi feito pelo Dom Pedro. Na verdade, a Confederação do Equador ela tem um caráter separatista, porque ela propunha o rompimento com o Império Brasileiro e a formação de uma nova nação. Uma nação que não tivesse um governo monárquico, mas que adotasse o exemplo norte-americano, que seria um governo republicano. Então era, na verdade, uma rebelião separatista. E é claro que todas as rebeliões separatistas elas preocupam e com essa não foi diferente. Os principais líderes da Confederação do Equador, Paz de Andrade, Cipriano Barata, mas o mais conhecido deles, né, que era um padre, o Frei Caneca, vão acabar liderando esse processo e vão ser o alvo da opressão maior do governo central. Assim que adotam, que dão início, né, a essa rebelião, a Confederação do Equador, são tomadas diversas decisões pelos líderes da Confederação. Então, a primeira decisão é a extinção do tráfico negreiro. Né? Extingue-se o tráfico negreiro, estabelece-se o recrutamento militar para rapidamente formar um exército e enfrentar a provável opressão que o governo central iria exercer, e cria-se um documento, que é um manifesto, tá? Que procura levar a público quais são as reivindicações e os desejos, o que pretende esta revolta separatista. Só que esse manifesto ele se mostrou extremamente radical. Radical assim no que pretendia, ele era um manifesto violento e um manifesto que propunha realmente chegar aonde fosse necessário para alcançar os seus objetivos. Então a radicalidade das propostas dos líderes da Confederação do Equador acabou provocando a divisão entre os revoltosos. Até mesmo a elite nordestina que estava apoiando a Confederação, ao perceber que aquilo poderia gerar algo pior ainda, ela se retira, ela retira o seu apoio. E isso enfraquece o movimento. A partir daí, desse enfraquecimento do movimento, né, em 1824, o Dom Pedro contrata alguns oficiais estrangeiros, como, por exemplo, o Lord Cochrane, que era um dos almirantes mais influentes, que havia sido da Marinha de Guerra inglesa, né, tinha um conhecimento muito profundo das batalhas marítimas, etc. E também o Lime Silva, que é o pai do futuro Duque de Caxias, para liderarem as forças terrestres e náuticas, né, no combate à Confederação do Equador. Então, o que acontece é que, por mar, o Lord Cochrane cerca as capitais que estavam rebeladas e, por terra, o general Lime Silva avança e toma esses territórios dos revoltosos. Os líderes são presos e acabam sendo condenados à morte. E é muito engraçado porque o Frei Caneca ele tinha uma popularidade gigantesca no Nordeste, tanto que houve os carrascos se recusavam a cumprir a sentença e matar o Frei Caneca, tanto que o Frei Caneca teve que ser morto através de um fuzilamento, porque a forca, que era geralmente a forma de cumprir a sentença, não foi possível. Os carrascos se recusaram a enforcar o Frei Caneca. Então, o fato é que a Confederação do Equador terminou com uma repressão extremamente cruel e violenta. O que ficou disso é que grande parte do povo brasileiro passou a ver Dom Pedro I como um inimigo. De certa forma, o Dom Pedro I passou a ser visto como um opressor, tão ou pior do que eram os portugueses. Então, a partir desse momento, e por outras razões que virão agora na sequência, a gente percebe que o Dom Pedro começa a perder o seu apoio e começa a caminhar para um processo de rompimento até mesmo com a elite brasileira. Dom Pedro vai passar, que foi visto como um líder em um determinado momento, vai passar a ser visto cada vez com maior intensidade como um inimigo
para a consolidação da nação brasileira. Então, uma das causas que vai provocar a abdicação do Dom Pedro, daqui a pouco, será a Confederação do Equador. Um outro acontecimento que marcou o primeiro reinado foi a chamada Guerra Cisplatina. Vamos nos lembrar que a província Cisplatina constituía-se na província mais ao sul do território brasileiro. Na verdade, a província Cisplatina ela ficava onde hoje é a República do Uruguai. A região onde hoje é o Uruguai ela foi invadida por tropas portuguesas quando Dom João VI chegou aqui. Ele ordenou a invasão das tropas portuguesas sobre o território do Uruguai, que era uma colônia espanhola, justamente para se vingar dos espanhóis e de Napoleão Bonaparte. Os espanhóis deram permissão para que o exército napoleônico atravessasse as suas terras. E a invasão de Portugal em 1807, ela teve a participação de soldados da Espanha. Houve um acordo chamado Tratado de Fontainebleau, que dividiria as terras portuguesas entre França e Espanha. Então, Dom João VI foge para cá e vê a Espanha agora como uma inimiga. E para, digamos, se vingar da Espanha, ele determina a invasão da província Cisplatina. Então, a partir daí, a província Cisplatina ela é anexada ao território português. Só que a maioria da população cisplatina era de origem espanhola. Então, quando o Brasil rompe com Portugal, nasce na província cisplatina um desejo também de rompimento do Brasil. Não havia sentido em se manter vinculado ao Brasil. E esse desejo de rompimento ele explode em 1825, justamente em meio ao governo de Dom Pedro. Então, essa guerra cisplatina é a guerra de independência do Uruguai. O problema, o que pesa mais sobre Dom Pedro, é que ele talvez não tenha percebido que não era apropriado lutar essa guerra. Talvez tivesse sido mais interessante abrir mão da província cisplatina, que na verdade nunca foi do Brasil integralmente. Mas ele, talvez por uma questão de honra, ele insistiu em manter o domínio sobre a província e isso gerou uma guerra de 3, quase 4 anos, na qual o Brasil foi derrotado, perdeu muitos soldados, teve um custo muito alto, essa guerra custou muito alto para os cofres brasileiros, que já estavam fragilizados, e isso demonstrou a incapacidade política e de liderança que Dom Pedro exerceu nesse caso especial. Então, a Guerra Cisplatina ela se soma à Confederação do Equador para minimizar o papel de Dom Pedro e causar um aumento da oposição ao seu governo. Nós tivemos também uma outra situação bastante complicada, que envolve a questão da sucessão do trono português. O que, na verdade, ocorreu foi que Dom João VI, após falecer, ele deixou o trono pela elaboração da Constituição Portuguesa, o trono caberia ao seu filho primogênito, que era Dom Pedro. Então, Dom Pedro deveria assumir o trono como filho de Dom João. Acontece que Dom Pedro era imperador do Brasil. Se Dom Pedro assumisse o trono, ele reuniria as coroas novamente, o que não era realmente desejo do povo brasileiro. Então houve um momento de muita tensão sobre as decisões que Dom Pedro iria tomar. E aí o Dom Pedro acaba optando por abrir mão da sucessão do trono português. E ele abre mão em nome da sua filha, Maria da Glória. Ocorre que Maria da Glória era uma criança, uma menina muito jovenzinha, 7 anos. E pelas próprias regras da Constituição, ela não podia ser coroada rainha de Portugal. Então, o que fica acordado por Dom Pedro é que Maria da Glória iria para Portugal, mas enquanto ela não se tornasse maior de idade, ela seria monitorada, ela seria
conduzida pelo irmão de Dom Pedro, Dom Miguel. Dom Miguel seria príncipe regente de Portugal, enquanto Maria da Glória não alcançasse a idade necessária para ser coroada rainha. Quando Maria da Glória completasse essa idade, havia sido acordado que Dom Miguel se casaria com ela, e aí então ela se tornaria rainha e ele seria o consorte, o rei, né, ligado à rainha de Portugal. Feito esse acordo, a Maria da Glória vai para Portugal. Acontece que o Dom Miguel não segue muito o combinado. E ele vai lentamente afastando Maria da Glória, lentamente tirando Maria da Glória da sucessão e vai assumindo cada vez maior poder. E enquanto ele, como regente, governa Portugal, ele vai construindo, costurando alianças que permitiriam a ele se autoproclamar o novo rei de Portugal. E dessa maneira se tornar o próximo monarca. E esta situação provoca uma reação aqui no Brasil do próprio Dom Pedro. Então, o que acontece, na verdade, é que Dom Pedro passa a preocupar-se com o que está ocorrendo lá na Europa, né? E ele passa, inclusive, a utilizar-se de recursos brasileiros para tentar conter o irmão lá em Portugal. E esses recursos que saem do Brasil e são, digamos assim, ocupados numa crise portuguesa, são recursos que fazem muita falta ao Brasil, à economia brasileira. Porque a economia brasileira já está sofrendo uma crise terrível. Essa crise que a economia sofre, que a economia passa, ela é uma crise principalmente provocada pela concorrência e competição na produção de artigos agrícolas, que o Brasil até então era líder mundial na produção de certos artigos, mas que agora o Brasil passa a ter a concorrência da produção desses artigos em outros locais, em outras regiões. Então, o próprio açúcar, o cacau e etc., que eram produtos que representavam uma importância muito grande na pauta de exportação brasileira, passam a sofrer a concorrência dos mesmos produtos produzidos por ingleses, entre outros, em outras regiões do mundo. Então, o preço desses commodities, desses produtos, cai muito internacionalmente. E isso traz para o Brasil uma crise econômica. Então, o Brasil está endividado, porque ele tem a dívida com a Inglaterra, lá do reconhecimento da nossa independência. O Brasil está endividado porque ele teve um custo muito alto para poder derrotar as tropas portuguesas logo no início da independência. O Brasil está endividado porque ele levantou muitos empréstimos para poder dar início à nação brasileira. E agora Dom Pedro, que já está meio indisposto com os brasileiros, movido pela Confederação do Equador, pela Guerra Cisplatina, ele começa a focar a sua atenção em Portugal, deixando essa situação brasileira se prolongar muito. Então, esta situação provoca ainda mais distanciamento entre os brasileiros e o seu próprio imperador. Um dos críticos maiores do imperador era um jornalista chamado Líbero Badaró. O Líbero Badaró ele era um jornalista que costumava fazer muitas críticas à atuação de Dom Pedro. E justamente nesse momento ele é assassinado. Não que Dom Pedro tenha tido uma participação direta no assassinato do Líbero Badaró, mas o fato é que a morte do Líbero Badaró potencializa essa visão negativa que a parte da população brasileira tem sobre o seu próprio imperador. Tentando reverter essa situação, Dom Pedro, em 1831, ele vai a Ouro Preto, cidade mineira, importante cidade mineira, que foi um dos centros da mineração no Brasil, e essa cidade estava querendo iniciar uma rebelião. E ele decide ir lá para acalmar os ânimos e tentar corrigir um pouco essa situação. Mas ao chegar lá a Ouro Preto, ao contrário do que talvez ele esperasse, ele foi recebido de uma maneira muito negativa, né? Muitos protestos, vaias, enfim, ele percebeu que não havia muito clima para que ele permanecesse ali. Então ele, depois de poucos dias, faz o caminho de retorno à corte, ao Rio de Janeiro.
E os seus partidários, a maioria deles portugueses, que viviam aqui, né, decidem, para talvez tentar dar a ele um sinal de apoio, decidem preparar uma recepção para ele no Rio de Janeiro, enfeitando as ruas pelas quais ele passaria, aplaudindo a sua chegada, enfim, mostrando uma certa reverência a ele, até para animá-lo, etc. E os brasileiros, que já estavam realmente muito revoltados com tudo isso, eles enxergam essa proposta dos portugueses como uma chacota, como se os portugueses estivessem brincando com os brasileiros, né? Entendem isso como uma ofensa. E nessa noite em que os portugueses estão pelas ruas do Rio de Janeiro se organizando para receber o Dom Pedro, muitos brasileiros saem às sacadas das suas casas e começam a atirar objetos, inclusive muitas garrafas, sobre os portugueses e os partidários do Dom Pedro que estavam nas ruas. Então o Rio de Janeiro vira quase uma praça de guerra, né? Há assim um conflito ali intenso social, que fica conhecido como Noite das Garrafadas. E aí então, nesse dia 13 de março, grupos brasileiros atacam os apoiadores do Dom Pedro. E o Dom Pedro, quando ele chega no Rio de Janeiro, ele realmente percebe que a situação não está favorável e que dificilmente ele vai conseguir reverter o que está ocorrendo no Brasil. Ele tenta tomar algumas decisões, por exemplo, uma das grandes críticas que eram feitas a ele está ligada ao fato de que o seu ministério era composto em grande parte por portugueses. Então os brasileiros olhavam para essa composição administrativa com maus olhos. Afinal de contas, nós, brasileiros, né, que vivemos na nação brasileira, sabendo que a nação brasileira foi, por 300 e tantos anos, colônia de Portugal, e que somente há poucos anos havia conquistado a sua independência, tinha um imperador de origem portuguesa, que era filho do rei de Portugal e que era aconselhado pelos seus ministros, em sua grande maioria portugueses. Então, quer dizer, era um Brasil ainda administrado pelos portugueses. Então, esse ministério de Dom Pedro foi alvo de muitas críticas. E Dom Pedro, muito teimoso, muito prepotente, não arredava pé, não abria mão de ser o imperador absolutista e de tomar as decisões. Mas aí, com a Noite das Garrafadas, ele percebe que a coisa está saindo do controle. E ele tenta, ele destitui, né, dissolve o seu ministério português, convida políticos brasileiros para compor um novo ministério, tentando acalmar a situação, mas a situação realmente não se acalma. Na verdade, o que acontece é que até mesmo o exército brasileiro, os soldados brasileiros, passam a dar sinais de que apoiam o que a maior parte da população brasileira e até mesmo a elite estão promovendo, né? E a partir daí os protestos vão se ampliando, vão aumentando, e Dom Pedro percebe que ele perdeu completamente a capacidade de articular uma reação e não tem mais espaço para manobras. Então, é a partir desse momento, no dia 7 de abril de 1831, prevendo uma provável guerra civil caso insistisse em manter-se no poder, Dom Pedro toma a decisão de renunciar ao trono brasileiro. E ele, então, renuncia ao trono, abdica do trono brasileiro em nome de seu filho primogênito, Dom Pedro de Alcântara. E naquele mesmo dia em que ele entrega a sua renúncia, ele e toda a família real embarcam para a Europa. O único membro da família real que fica no Brasil será o futuro imperador do Brasil, Dom Pedro II, que é o Dom Pedro de Alcântara. Problema, Dom Pedro de Alcântara também é uma criança, possui 7 anos de idade. E pela própria Constituição outorgada de 1824, para ser coroado imperador, o indivíduo tinha que ter 18 anos. Então, o que fazer ao longo desses 11 anos, 12 anos, que demorariam até que Dom Pedro
completasse a maioridade. Então esse era o grande problema que agora se coloca para o Brasil. O fato é que Dom Pedro I vai embora para a Europa, ele vai inicialmente para a França, depois fica algum tempo na Inglaterra. Ele não vai para Portugal porque Portugal está sob controle do seu irmão, que segundo ele o traiu, que é o Dom Miguel, né? Que tem o apoio da mãe, Carlota Joaquina, inclusive. Dom Miguel é a escolha da mãe. Então, de certa forma, ele vai precisar, na verdade, depor o irmão dele para poder assumir o controle de Portugal. E ele vai buscar apoio na Inglaterra. E na Inglaterra ele consegue apoio. A Inglaterra financia Dom Pedro I para que ele possa organizar um exército e invadir Portugal. E é isso que ele faz. Dom Pedro invade Portugal no final de 31. Ele invade a partir do norte de Portugal, a região do Porto. A população do Porto recebe muito bem, porque a população do Porto não gosta, faz oposição ao Dom Miguel. E aí, então, a partir do Porto, Dom Pedro vai lentamente retomando o controle de Portugal. Dom Miguel abandona o trono porque percebe que foi derrotado, foge, e aí ele vai viver o resto da sua vida, de certa forma, protegido pelo Papa naquela época, ainda tem um final de vida tranquilo, confortável, e Dom Pedro é coroado novo rei de Portugal com o título de Dom Pedro IV. Então a figura de Dom Pedro é uma figura realmente que merece um estudo maior. Ele foi um homem que talvez é o único que eu me lembro assim que teve uma história política tão significativa. Foi imperador aqui na América e foi rei lá na Europa. Então ele tem um papel na história atual, na história moderna, muito significativo. Em 1834 ele falece, ele morre, né? Com problemas de saúde profundos. Dom Pedro teve uma vida bastante atribulada e carregava com ele muitas doenças, né, pré-existentes. Já ele morre jovem ainda, relativamente jovem, e com a morte dele encerra-se esse episódio. O fato é que agora o Brasil é o Brasil, não ainda uma nação que tem consciência de si, mas agora ao menos é uma nação politicamente mais articulada e reconhecida. Então é dessa maneira que nós temos o fim do primeiro reinado. O primeiro reinado ele termina de uma maneira bastante melancólica, ok? A partir de agora, com o problema deixado por Dom Pedro, ou seja, um futuro imperador que não tinha idade para ser coroado, então houve a necessidade de que, enquanto esse jovem Dom Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II, não completasse a maioridade, a Constituição previa que o Brasil seria administrado por regentes, homens que faziam parte da política e que, a partir da Assembleia Brasileira, do Poder Legislativo, seriam escolhidos pelos seus pares para, em nome do futuro imperador, reger o Brasil até que se completasse a maioridade. Então, a partir daí, nós teríamos a instituição do chamado período regencial brasileiro. Então, na próxima aula, a gente falará sobre a regência no Brasil. Obrigado, inscrevam-se aqui no canal, porque assim vocês terão acesso imediato quando eu postar novos vídeos. Um abraço a todos.